Então, veja, os cristãos no contexto da antiguidade já foram taxados de ateus. Isso é um detalhe interessante. Hoje, usado de uma forma tão pejorativa pelos cristãos, mas veja, né? Olha como é que, olhando para o passado, cristãos também foram vistos como ateus, também de forma pejorativa. E aí, cristãos? Então, pensem um pouco nisso. Uma questão que às vezes é colocada é sobre Jesus ter sido uma espécie de revolucionário. Por outro lado, é esquisito que ali pelo século III ou IV o cristianismo se torna uma religião privilegiada ou oficializada por esse império. Então, essa é a provocação, é o argumento, enfim, o questionamento de pessoas que não aceitam que Jesus existiu, que acham que essa hipótese é muito ruim, ou que, na verdade, abraçam a hipótese do miticismo, de que Jesus foi completamente inventado, e eu gostaria de ouvir de você como entender essa relação entre Jesus e o Império Romano. Ele era um revolucionário? Se era, por que no final das contas, então, o cristianismo foi ascendido como uma religião de mais prestígio, foi oficializada? Ao mesmo tempo, às vezes, a gente pode encontrar trechos em que Jesus parece pró-Roma, falando dai a César o que é de César. Enfim, comenta um pouquinho essas tensões políticas que a gente encontra nesses tipos de discussão, por favor. De novo, o problema de datação e a ausência de domínio sobre documentação. Por quê? E um problema do grego também. Eu diria que, por exemplo, eu vou começar com o famoso Daia César, que, aliás, eu já estou começando a ficar careca de tanto falar no Daia César. Dar não é uma boa tradução para o português. A melhor tradução seria devolva. Por que devolva? Porque primeiro, pergunta um, esse dito pode ser vinculado ao Jesus histórico ou ele é um dito vinculado ao Jesus teológico, Jesus das crenças? A gente pode dizer muito provavelmente que esse dito está vinculado ao Jesus histórico. Por que que ele está vinculado ao Jesus histórico? E aí é central você ver o grego. A ideia de devolver implica no sentido de algo que não lhe pertence e que isso justifica, então, o domínio de uma cultura, de uma sociedade sobre a outra. É importante você conhecer a história da cunhagem dentro da nossa sociedade. A cunhagem, desde o contexto de antiguidade, ela implica em domínio. Então, uma sociedade que não cunha a sua própria moeda, né, bate a sua própria moeda, significa dizer que significa dizer que essa sociedade ela já não é mais livre, ela já não é mais independente. Então, a moeda, ao não ser batida pela comunidade judaica, e essa moeda, ao ser utilizada, o símbolo, os elementos romanos, eu estou sinalizando, então, que essa comunidade judaica, o território ali da Palestina barra Israel, como queiram chamar, não é independente. Então, ela está voltando para a alegoria do Êxodo, ou seja, os tempos de cativeiro. E isso é um detalhe muito interessante, porque a gente vê que, de fato, Moisés é um personagem muito corriqueiro dentro desses movimentos de resistência que vocês conseguem, se vocês não lerem Flávio José, mas que vocês conseguem, de forma sistematizada, ter no livro Bandidos, Profetas e Messias, que é um livro escrito pelo Richard Rosley. Então, o que eu tenho ali de frente? Eu tenho uma moeda que é a imagem, é a lembrança da ausência de soberania nacional dentro do território de Israel, dentro do território palestino. E é a lembrança que aquele imposto é a forma de exercer o controle, a forma de exercer o domínio sobre aquele território. Eu preciso, então, nesse aspecto, criar mecanismos que eu olhe para esse dito como uma forma de resistência. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, devolvam o que marca o nosso controle, o nosso domínio desse território, que nos faz pagar imposto. Se isso não está em imagem de um poder estrangeiro, uma autoridade estrangeira, parem de pagar. É algo semelhante ao que as revoltas camponesas que foram feitas quando os camponeses decidiram não mais plantar.
E não é a primeira. Por quê? Antes de eu falar desse outro exemplo, os camponeses entenderam que se eles não plantassem, não teria alimento. Então, os romanos não teriam como levar o produto, fruto da produção agrícola, e nem mesmo cobrar impostos. Ou como nós também tivemos no ano 4, no contexto ali da morte do Herodes Grande, que a quarta filosofia também fez uma proposta de não pagamento de impostos. Então, não é a primeira vez que isso é proposto. Ou seja, eu preciso ler, então, dentro de um contexto maior de várias revoltas campesinas que mostram, então, esse processo de resistência judaica. E eu também consigo mapear em que momento o devolva virou um dai, virou a ideia de uma submissão. Agostinho de Hipona, ele é o grande responsável por mudar a entonação desse dito. Por quê? No processo de domesticação de Jesus pela ortodoxia cristã, essa sim que é pró-Roma, você vê uma série de ditos de Jesus sendo modificados. Esses ditos de Jesus estão entre eles, ou a interpretação, entre eles o devolva que virou o dá, né? Dai a César. E o Agostinho fala: olha, esse é um dito muito particular em que a gente vê que Jesus está dizendo que você precisa pagar os impostos, porque os impostos são uma forma de demonstrar que você é um bom cidadão romano. Então, por quê? Isso é escrito no momento, ali quando a gente tem o século terceiro, já o século II, a gente já vê uma produção nesse aspecto ligada à ortodoxia cristã, mas sobretudo no século terceiro, quando ocorrem as perseguições aos cristãos por parte do Império Romano, que isso é um outro detalhe interessante. Se Roma inventou o cristianismo, depois ela mesmo perseguiu, né? Ela ficou louca, loprou, começou a perseguir. Né? Então, isso é um aspecto interessante. E ela persegue como um inimigo público. Então, você tem toda uma produção que está demonstrando que Roma, ou os cristãos, essa ortodoxia mostrando para Roma que eles não estão contra Roma. Pelo contrário, eles são pró-Roma. E que é possível você ser um cristão pró-Roma. Você tem nesse processo, inclusive, você tem o Ricardo, nosso amigo Ricardo Russell, que ele escreveu um capítulo no livro que eu organizei com o José Petrúcio, né? Padres, mestres e bispos cristãos, em que ele fala sobre o uso do termo ateu já no contexto da antiguidade. Por quê? Porque o cristianismo vai ser apontado como inimigo público e a ideia do ateu é aquele que não faz parte a nível social, econômico, religioso, da vida desse império. Então, veja, os cristãos no contexto da antiguidade já foram taxados de ateus, isso é um detalhe interessante. Hoje, usado de uma forma tão pejorativa pelos cristãos, mas veja, né? Olha como é que, olhando para o passado, cristãos também foram vistos como ateus, também de forma pejorativa. E aí, cristãos? Então, pensem um pouco nisso. Mas, enfim, então, eu vejo que há uma perseguição sistematizada, há expressões pejorativas, como o termo ateu, que aparece nesse contexto de antiguidade, para rotular os cristãos, e que você tem toda uma resposta por parte dessa ortodoxia cristã, que é uma espécie de um reagindo, onde eles estão falando: olha, não é bem por aí, não tem esse Jesus radical, não tem esse Jesus anti-Roma, pelo contrário, nós temos um Jesus pró-Roma. E você pode me perguntar: Juliana, mas isso só aconteceu a partir do século II? Não é possível mapear tradições dentro do século I? Aí, eu, inclusive, entrevistei o Crossan no meu canal e eu fiz essa provocação, o Crossan também, né? O John Dominic Crossan, que é um grande nome na nossa área. Eu até fiquei feliz que o Bugalho citou ele, né, recentemente. E um elemento que a gente precisa observar, de novo, a necessidade de estudar as comunidades judaicas de diáspora, essas comunidades helenizadas. Se eu não estudo as comunidades judaicas helenizadas, eu também não consigo entender o Paulo. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, eu costumo dizer que a carta aos Romanos é uma carta quase com um currículo, uma carta de apresentação, porque a comunidade dos romanos ela não foi fundada por Paulo, ela é anterior a Paulo. E a comunidade, os romanos, Paulo queria chegar nessa carta, nessa comunidade. Então, ele envia essa carta por um caso interessante, por meio de uma mulher,
né? A FEB faz a mediação. Isso também é um detalhe interessante para a gente se questionar que mulher é essa, porque eu estou falando de uma mulher que tem notoriedade dentro do espaço público, ao ponto dela ter a responsabilidade de levar uma carta. E nessa carta, você vê um Paulo que dialoga, conversa com o mundo em que ele foi criado. Que mundo é esse? Em que as comunidades da diáspora, elas aceitavam, elas eram mais flexíveis para com o controle romano. Você tem, inclusive, epigrafias, você tem autorizações de autonomia de culto por meio das sinagogas, onde nas sinagogas, além da autonomia de culto, eles também têm autonomia para resolver problemas de ordem administrativa, religiosa. Lá em Dura Europos, eu também falo, por exemplo, sobre essas inscrições que mostram essa autonomia dessas sinagogas de diáspora. Só que você quer falar sobre Jesus falando de uma realidade de um tipo de judaísmo muito particular. Você não quer estudar os judaísmos de diáspora. Então não tem como você nunca entender Paulo. Jamais entenderá Paulo, jamais entenderá as bases do cristianismo, que são desses judeus helenizados, que, por exemplo, se você vê uma das primeiras tradições ligadas a Jesus e aos judeus como uma escola, perdão, e aos cristãos como uma escola filosófica, é porque os judeus de diáspora tratavam-se, como eu falei aqui no início sobre Flávio José, por exemplo, como correntes filosóficas. E você tem, inclusive, menção a isso, a autores não cristãos. Quer ver como autores não cristãos viam Jesus como, e o cristianismo como uma corrente filosófica? Você tem as cartas falsas, né? São falsificações de cartas que teriam sido trocadas com Paulo, com Sêneca, em que Sêneca vai lá e pede, assim, pô, eu quero educar o imperador, eu não sei como dar bons valores, lógico que os bons valores só podem ser valores judaico-cristãos, nesse contexto mais cristãos. E como é que você me recomenda, Paulo? Você que é um grande intelectual, me orienta aí, por favor. Né? Até parece que isso é algo que poderia provir do Sêneca, mas Paulo pede, né, ou é consultado supostamente por Sêneca, por ver o cristianismo como uma boa vertente filosófica para se educar um imperador. E eu lembro a vocês que os imperadores eles eram educados no seu processo de formação, de educação, antes de assumirem o cargo, quanto por filósofos. Então, olha aí o tema da filosofia aparecendo. E antes me perguntem por que as correspondências de Sêneca e Paulo são falsas, aí, de novo, você precisa ir para o estudo no campo da linguística, né, os estudos no campo literário, que você vai observar, a gente tem o corpus de Sêneca, nada dessas cartas dialoga com o material ali, com o vocabulário presente dentro dos escritos autênticos. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!